Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e antes de começar esse vídeo eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, comentarem para a gente poder aumentar o alcance dos vídeos, tá bom? E o assunto de hoje do nosso vídeo é uma coisa que eu gosto muito de estudar, eu estudo isso acho que basicamente já faz mais de 15 anos, que é o toque, né? É o toque terapêutico, o toque do fisioterapeuta, o contato que a gente tem com o paciente. A gente tem que lembrar que o nosso corpo é a nossa primeira propriedade. Só pode encostar no nosso corpo quem a gente autoriza, de alguma forma. Então, quando a gente vai até um profissional de saúde, quando a gente permite que esse profissional de saúde toque no nosso corpo para fazer um tipo de exame, isso já é um processo invasivo por natureza, por mínimo que seja o contato, por exemplo, mexer no rosto, mexer na cabeça, mexer nas costas, na coluna. Então, isso tem um contato. E quando a gente tem um contato, a gente tem uma certa invasão. Então, assim, quais são as propriedades, né? O que acontece com o paciente que está recebendo esse contato, o que ele percebe isso? Antes de mais nada, eu quero contar para vocês um experimento que foi realizado uma vez, e esse experimento, se vocês podem procurar no YouTube, né, de um pesquisador que chamava Ashley Montagu, que ele tem um livro que chama Tocar. Tá? Esse livro tem a versão dele em inglês que chama Touching, mas esse livro chama Tocar. Em português você deve encontrar em Seba, um livro muito interessante que fala sobre a importância do contato e do toque para o desenvolvimento natural, né, para o desenvolvimento natural saudável dos primatas superiores. E aí o que ele fez? Ele encontrou um casal de gêmeos, chimpanzé, um casal não, dois gêmeos, dois machos gêmeos chimpanzés, e que a mãe tinha sido abatida por caçadores. Aí ele pegou esses dois chimpanzés, né, esses dois chimpanzés macho, e colocou numa jaula. E essa jaula era relativamente grande, era ali que acontecia todo o experimento. Na jaula de um lado, eles tinham uma fêmea, né, uma fêmea de chimpanzé, toda feita de arame, com leite, com os seios carregados de leite. E do outro lado, eles tinham a mesma fêmea de chimpanzé, feita de arame, só que coberta com pelos naturais. Então, ela tinha uma pelagem natural, mas ela não tinha leite. Então, eles tinham duas jaulas. Numa jaula, eles tinham uma fêmea de chimpanzé de arame, com leite, com alimento. E do outro lado, eles tinham uma fêmea com pelos, sem alimento. E aí, o que ele queria saber? O que é mais importante para o desenvolvimento saudável dos primatas superiores, dos chimpanzés, dos nossos primos, né? Dos nossos quase irmãos, não é? 98,6% do nosso DNA é compatível, tá? Então, nós somos basicamente irmãos dos primatas superiores, biologicamente, tá bom? O que acontecia, então, nesse experimento? Os chimpanzés, os dois filhotinhos, eles ficavam quase que 100% do tempo brincando e se esfregando na fêmea que tinha pelos. Quando eles sentiam fome, eles trocavam de sala e iam para a fêmea de arame. Com o tempo, ele percebeu o seguinte: eles só buscavam o outro lado, a fêmea de arame, quando eles tinham fome, quando eles tinham uma necessidade específica que ela podia suprir. Mas qual era a principal necessidade desses chimpanzés, desses primatas? Era exatamente ter o contato, sentir o contato, se esfregar nos pelos. E aí esse pesquisador, ele continuou investigando isso, ele encontrou uma população que era chamada de bonobos. Os bonobos são chimpanzés, são como se fossem chimpanzés com a cabeça um pouco menor, tá? Eles são um pouquinho mais fracos e eles são menos territorialistas. E aí, se você pegar o desenvolvimento evolutivo dos chimpanzés e dos bonobos, você vai ver uma diferença importante. No Rio Congo, onde foram desenvolvidos esses animais, né, evolutivamente, eles têm um ancestral comum. E esse ancestral comum deu origem aos chimpanzés de um lado do Rio Congo e aos bonobos do outro lado da margem do Rio Congo. O que acontecia de diferente para desenvolver um e outro? Os chimpanzés estavam numa região do Rio Congo, na margem direita do Rio Congo, por exemplo, que essa margem direita tinha pouco alimento, e aí eles tinham que fazer o quê? Brigar por território para ter aquele alimento. Então eles desenvolveram relações mais territorialistas, de mais briga, de mais conflitos, de demonstração de poder o tempo todo.
E do outro lado, nos bonobos, o que que acontecia? Esses bonobos, eles estavam de um lado do rio que tinha muito alimento, então eles não precisavam disputar por território, porque tinha alimento para todo o grupo. E eles começaram a desenvolver características mais afetivas, a ponto desse pesquisador, desse mesmo experimento, perceber o seguinte: quando nasce um novo membro do grupo dos bonobos, os bonobos se colocavam em círculo e eles passavam esse bebê por todas as pessoas do círculo, todas as pessoas, não, todos os macacos do círculo, para ele se sentir acolhido pelo grupo dele. Percebe a diferença? Percebe a importância? De qualquer forma, como primata superior, o que é o toque para a gente, o que é o contato para a gente. Então, agora eu vou falar um pouco para vocês, depois dessa introdução de biologia, que é uma área que eu também gosto bastante de estudar e de entender, porque ela explica muita coisa do nosso comportamento hoje. Eu vou falar um pouco agora para vocês do toque como ferramenta diagnóstica para nós. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: o toque, ele é um processo quando a pessoa que é contactada, a pessoa que é tocada fisicamente por outro, ela desempenha a parte integral de todo nosso tratamento, seja ele de fisioterapia, de terapia manual, de qualquer outro tratamento de terapia manual, fisioterapia, quiropraxia. A gente precisa do contato, e esse contato é feito através do tato. Esse toque é feito com intenção de avaliação, é feito com intenção de tratamento, né? Então é feito para fins diagnósticos e para fim de tratamento. Ele é uma característica essencial de todas as terapias manuais, de todos os recursos terapêuticos manuais, e para a maioria dos profissionais da saúde ele é utilizado com maior ou menor intensidade. Ele tem um papel significativo no exame, né, no diagnóstico e no tratamento dos nossos pacientes. Por exemplo, uma fonoaudióloga faz a palpação dos músculos da face para verificar se tem algum tipo de alteração. Um médico faz uma palpação abdominal para verificar se tem algum tipo de diferença de densidade, por exemplo, nos órgãos. O pediatra, a mesma coisa. Então, assim, muitos profissionais de saúde utilizam o toque, o contato, como ferramenta diagnóstica. Então, o toque na área da saúde é frequentemente utilizado para comunicar um sentimento terapêutico mais sutil. Então, muitas vezes, quando a gente toca o nosso paciente, a gente percebe, às vezes, algum sinal de nervosismo, algum sinal de insegurança, ou do terapeuta ou do paciente, porque isso é uma via de mão dupla. E essa complexidade do toque sustenta os papéis comunicativos significativos que o toque desempenha no processo terapêutico, bem como sua importância para o tratamento em terapia manual. Embora a gente saiba que esse toque seja muito comum nas práticas de recursos terapêuticos manuais, até o momento a gente não tem pesquisas que consigam qualificar a experiência do toque numa sessão de tratamento. Olha que interessante. Então, a gente não tem uma pesquisa que consiga qualificar e quantificar a importância desse toque para os nossos pacientes em termos de tratamento, mas a gente sabe que ele é importante, e acho que ninguém que trabalha com recurso terapêutico manual vai falar o contrário. Mas mesmo assim, a gente não tem isso medido efetivamente, talvez porque a gente também não tem a ferramenta de medida disso, mas é uma dica para ficar para algum estudo aí. Então, o que eu vou mostrar para vocês? O objetivo desse estudo foi examinar e descrever a experiência de contato do paciente durante uma consulta com um profissional de osteopatia. A metodologia que esse estudo utilizou foi selecionar 3 osteopatas que identificaram 5 potenciais participantes dos seus próprios pacientes. Então, 3 osteopatas identificaram 5 pacientes cada um, que já eram pacientes dele mesmo. Tá? Então, 3 osteopatas, 5 pacientes cada um, eram 15 pacientes e 3 osteopatas. Esses dados foram registrados durante entrevistas semi-estruturadas face a face. As entrevistas foram transcritas e os dados textuais foram analisados utilizando princípios de fenomenologia hermenêutica. Os temas foram identificados nos dados de uma descrição da experiência vivida do toque osteopático emergiu. Vou mostrar para vocês depois o desenho desse estudo. O toque foi identificado como uma forma poderosa e distinta de comunicação e, consequentemente, é uma importante área da prática de todos os fisioterapeutas também. Então, o estudo foi feito em osteopatas, mas a gente pode transpor isso para fisioterapeutas também que trabalham com terapia manual.
Essa pesquisa, feita dessa forma, sugere que o toque pode não ser apenas um subproduto do exame e da técnica utilizada, mas ela pode ser a base do cuidado e da atenção com o nosso paciente, bem como as atitudes e competências dos profissionais são comunicadas ao paciente. Então, quando a gente toca o paciente, é como eu falei para vocês, é uma via de mão dupla. A gente percebe um monte de informação do paciente e ele também percebe um monte de informação da gente. Por incrível que pareça. Quando você for paciente, tenta reparar nisso. Se o terapeuta, eu faço até uma experiência dessa em sala de aula. Eu falo assim, ó, eu pego 2 alunos numa sala de aula e falo assim: vem 2 alunos aqui, eu quero um aluno que esteja num dia maravilhoso, que acordou bem, que já acordou tranquilo, já fez meditação, já relaxou, tomou café da manhã, veio aqui, está hoje num dia sensacional. E quero um outro aluno que esteja naquele dia de bosta que todo mundo tem. Aquele dia que furou o pneu do carro, deu errado, brigou com a mulher, brigou com o marido, que deu tudo errado. Sente os 2 aqui. E aí eu coloco um sentado do lado do outro. E aí eu quero que vocês façam isso também. E aí faz o seguinte, palpa a musculatura do trapézio de um e do outro. E percebe se tem algum tipo de diferença. Agora, vamos pegar esses 2, o que teve um dia bom, o que teve um dia ruim, e vamos colocar eles como terapeutas. E aí a pessoa que palpou fica de paciente agora. E aí ele não vai ver quem vai palpar, se é o que teve o dia bom ou o que teve o dia ruim. Palpa esse paciente e palpa esse paciente, o que teve o dia bom e o que teve o dia ruim. E aí você vai ver o quê? O paciente também percebe. Então, tanto o terapeuta percebe essas diferenças de humor, de estresse, de alterações do sistema nervoso autonômico, que eu já falei tanto aqui, que são sutis, mas são perceptíveis, e o paciente também percebe. Tá? Então, atenção com isso. 3 temas fenomenológicos foram identificados nos dados e divididos em 9 subtemas constituintes. O processo e uma interação física chamam a atenção para a relação paciente-praticante e a importância de uma interação envolvente, bidirecional e solidária, que é o que eu expliquei para vocês. O profissionalismo e a responsabilidade do profissional explorou o papel do tato no desenvolvimento de uma interação profissional e enfatizou as expectativas do paciente em relação ao cuidado, confiança e limites, enquanto o tema reafirmava o papel tranquilizador do toque e, como ilustrou o conhecimento do profissional, a competência gerava confiança e gerava empatia. Então, quando o profissional tinha mais competência para realizar determinada coisa, mais confiança para realizar a técnica, aumentava o grau de empatia e, por consequência, aumentava a aliança terapêutica. Só de você saber tocar. Pode-se concluir, então, que o toque constitui uma peça central na medicina osteopática, na fisioterapia, em qualquer profissão que vai trabalhar com contato, com avaliação manual. Isso já foi descrito por inúmeros autores. E uma análise da experiência dos pacientes revelou que o tato é uma característica importante de interação entre profissional e paciente. Para os participantes, o toque comunicava o cuidado e a atenção do praticante, bem como sua atitude e competência profissional. Examinar os resultados dessa pesquisa no contexto da literatura de saúde mais ampla revelou que o toque é uma forma poderosa e distinta de comunicação. Então, eu falo muito de comunicação terapeuta e paciente. E a comunicação verbal é muito importante. E o toque a gente pode considerar uma comunicação não verbal. E mais importante disso ainda é que a literatura indica que a comunicação eficaz forma a base de um relacionamento terapeuta-paciente. E isso determina profundamente a satisfação do paciente, a empatia e, por consequência, a aliança terapêutica. E isso interfere diretamente nos resultados do seu tratamento. Então, deixa eu mostrar para vocês o paper, para mostrar para vocês como é que foi feito isso. Aqui precisa abrir ele aqui, ó. Share screen, aqui, ó. O paper é esse aqui, ó. Tá? No enhanced converse with an expressive body, an experience of osteopathic touch. Aqui foi feito em osteopatas, mas a gente pode transpor esses resultados também para fisioterapeutas, para quiropatas e afins. Então, está aqui o processo.
Ó, então, implicações na prática. O toque foi identificado como uma ferramenta poderosa e uma distinta forma de comunicação e consequente importante área da prática clínica para fisioterapeutas. A pesquisa sugere que o toque pode ser um produto bidirecional, né? Um produto do exame e da técnica, e muitos achados sobre os cuidados dos profissionais podem ser indicados por isso. E aqui está a forma das perguntas que eu mostrei para vocês. Ó, tá vendo? Ó? O processo, a interação física, o profissionalismo da responsabilidade do praticante e a necessidade terapêutica disso tudo. Então, eram 3 itens principais, divididos em 3 itens cada um, no total de 9. Tá? Então, a gente tem aqui a qualidade da empatia, o conhecimento, a competência, a confiança, a relação profissional, a confiança, de novo, um pré-requisito para o primeiro contato, o apoio, né, do terapeuta paciente, o diálogo e o engajamento. Então, foi analisado nesse contexto aqui, e esse contexto de análise mostrou para a gente esses resultados que eu falei. Então, o que a gente pode concluir com esse vídeo? Que estabelecer uma aliança terapêutica com o nosso paciente passa da comunicação verbal e vai para a comunicação não verbal. Essa comunicação não verbal, com a mão que você faz, é o contato seu no seu paciente. E esse contato seu no seu paciente faz com que muitas informações da saúde sejam transferidas e utilizadas como ferramenta diagnóstica. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? Pega o paper, lê esse paper que é muito legal, tá? É muito interessante. Fiz um resumo rápido para vocês aqui, mas é muito interessante. Peguei os pontos que eu achava interessante. E um outro conselho, assistam National Geographic, que vocês vão aprender um monte de coisa sobre os primatas superiores, que são 98% nós, tá bom? Beijo. Se cuidem.